da intercessão de Abraão, e não destruiu o Ló com a sua família. Tanto é que os anjos tiveram que forçar, tirar mesmo, puxando pela mão, tirar a família de Ló para lá. E disseram: nós não podemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui, por causa da intercessão de Abraão. Nós sabemos que a mulher do Ló olhou para trás, amou mais o mundo do que a Deus, amou mais aquela cidade e as coisas, e foi transformada numa estátua de sal, mas o Ló e suas duas filhas escaparam. Então, a intercessão de Abraão. E a outra coisa que foram fazer ali, o quê? Então, Jesus ali, ele vem ratificar a aliança. Ele vem falar com Abraão sobre a aliança e falar que vai nascer o filho. E ele diz que é de Sara, não fala que é de Agar. Então ele mostra que não é de Agar, é de Sara. E aí o que acontece? Abraão, na hora que era Abraão ainda, ele ri. Era um homem de 100 anos, um homem de 99 anos, uma mulher de 89 vai ter filho. Então ele ri, ele acha a coisa incrível, coisa de Deus, né? Muitas vezes a gente ri das coisas de Deus. Quando Deus fala que vai fazer uma coisa, a gente acha tão impossível, uma coisa tão maravilhosa, e a gente ri mesmo. Então Abraão ri. E Sara estava escutando, que ainda era Sarai, e ela também ri. Então Deus manda colocar o nome de riso. Aquele que ri vai colocar o nome no seu filho de riso, já que você riu e sua esposa riu. Agora o riso dos dois é diferente. Abraão ri de alegria, e ele acredita, tem fé. Em Hebreus 11 fala da fé de Abraão. Sara, que era Sarai, ela não riu por mesmo riso de Abraão, ela riu mais por um riso de incredulidade, e ela é até repreendida por isso, certo? Então é que Isaac recebeu o seu nome antes de nascer. Então quando nasceu já sabia, o nome dele é riso, é Isaac. Eu vou dar um resumo rápido aí de muita coisa, né, aí que envolve essa lição. Então está lá no nosso site, você pode acompanhar. Toda semana a gente vai colocando, desde sexta-feira a gente já começa a colocar os estudos sobre a próxima lição, e pronto mesmo, está aí toda quinta-feira, né, aí já está tudo pronto, os vídeos, os estudos escritos, as figuras ilustrativas. Então você pode ir acompanhando conosco. Isaac, com 3 anos, foi desprezado pelo seu irmão Ismael, eu considero ele desmamado com 3 anos. Com 33 anos e meio foi oferecido em sacrifício. Com 37 anos ele perdeu sua mãe. Com 40 anos se casou. Com 60 lhe nasceu 2 filhos, e ele morreu com 180 anos. Então, esse resumo rápido aí da vida de Isaac, então, são duas coisas que são minha opinião, não tem na Bíblia registrada. Então, uma coisa é o que? Eu considero que Isaac foi desmamado com 3 anos. Então, a ideia é que nós temos que mais ou menos aí com 3 anos foi desmamado. Não tem na Bíblia dizendo. E considero que Isaac foi oferecido lá no Monte Moriá quando ele tinha 33 anos e meio. Sabemos que todos concordam que ele tinha aí de 33 a 40 anos quando foi oferecido lá. Como? Eu vejo que a mãe dele aos 37 morreu, e aos 40 anos é que ele se casa. Então antes disso, eu considero que antes disso é que foi aquele sacrifício. E como na aliança era exigido que o que eu dou para Deus, Deus dá para mim, como Deus deu seu filho para morrer na cruz com 33 anos e meio, então foi oferecido em sacrifício o Cordeiro de Deus. Eu creio também que Isaac foi oferecido na mesma idade, com 33 anos e meio ali no Monte Moriá. Então, é uma interpretação aí minha, não tem na Bíblia, você pode adotar ou não. Vamos então às partes e tópicos da lição agora. A primeira parte é Isaac, o filho da promessa. Tópico 1, promessa de Deus a Abraão. Tópico 2, seu nascimento, um verdadeiro milagre. Então vamos ver a parte 1 aí, tópico 1, promessa de Deus a Abraão.
Para entender o caráter de Isaac, é importante conhecer a história que moldou sua personalidade e forjou seu caráter. A história de Isaac ocupa nada menos que 9 capítulos do livro de Gênesis. Filho de Abraão e Sara, pela lógica humana, seu nascimento seria absolutamente impossível. O filho da promessa teria nascido fora de tempo, na concepção dos homens. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para a terra estranha, fez-lhe promessas gloriosas. Uma delas era que ele seria uma grande nação, quando ele tinha 75 anos, Gênesis 12, 2. Abraão já era idoso e sua esposa estéril. Parecia impossível o casal ter um filho, quanto mais serem pais de uma grande nação. Então nós vamos estudar um pouco sobre o caráter de Isaac, e para nós entendermos, nós temos que ver de onde ele veio, como ele nasceu, por onde andou, né? Quais os seus amigos, seus parentes, o que aconteceu na vida dele, as provas, né? As tentações, tudo isso vai moldando o caráter. Então, para nós entendermos, então, nós temos que ver de onde ele veio, né? Sabemos, então, que o seu pai, Abraão, foi dada uma promessa para ele, aos 75 anos, e com 100 anos, né, é que nós vamos ver que essa promessa é cumprida realmente, e nasce, então, o Isaac. O Isaac, então, passa ainda por um período difícil. Ele tinha um irmão que não era legítimo da esposa legítima, né? Nós sabemos a história de Abraão com Sara, que Sara oferece então a escrava, Agar, e Abraão aceita a proposta da mulher, e eles têm um filho chamado Ismael, que é o pai aí das nações árabes. Ismael, então, no início da vida de Isaac, começa a desdenhar de Isaac. Sara vê isso, né? É exigido então de Abraão que tire aquele filho dali. Nós sabemos então dessa história bem direitinho, já estudamos no ano passado sobre isso. E Isaac, quando é desmamado, então, e ele vai crescendo ali agora, naquele meio, imagino que havia um conflito ali de família. Existia um irmão, um meio-irmão, era filho da escrava Agar, não estava morando com eles, mas existia, então se falava disso. Cremos até que de vez em quando Abraão ia ver o seu filho. Abraão não ia viver a vida inteira sem ver seu filho, sem ir lá onde morava seu filho. Então nós cremos que Isaac cresceu nesse meio aí, com algumas coisas acontecendo, e isso foi formando o seu caráter. Quando Abraão vai ao Egito, né, volta, passa ali por Gerar, e lá ele vai sofrer também uma perseguição para ele voltar à terra de Canaã, para ele voltar até chegar em Berseba de novo. Então esse mesmo caminho que Abraão faz, os mesmos poços que ele abre, são os mesmos poços, a mesma situação que Isaac passa. Então seu caráter vai sendo formado por isso aí. E, pelo que nós vemos, ele imitou o caráter do seu pai, ele imitou o seu pai. Os filhos são assim, os filhos falam mal dos pais, dizem que nunca vão fazer o que os pais fizeram, mas depois acabam fazendo a mesma coisa. Acabam imitando os seus pais. E, pior, imitam as coisas ruins de seus pais. Deveriam aprender olhando os erros, né? Mas aquilo foi impresso no seu caráter. E acaba ele repetindo isso. É uma coisa impressionante isso. A formação do caráter é impressionante. Por isso que as crianças precisam muito de irem para a escola bíblica dominical, precisam ter amigos que são crentes só. Cuidado com as amizades dos seus filhos. Precisam também assistir na TV alguma coisa de proveito. Então coloque filmes evangélicos para eles assistirem. No computador, cuidado, ao invés de brincar de tanta coisa ruim, tem aí o jogo da Bíblia, né? Perguntas e respostas dentro da Bíblia. Imagine que maravilha. O seu filho vai ficar pesquisando na Bíblia para responder. É importante, um exercício bom para a mente. Então,
Leia a Bíblia em casa, faça culto doméstico, faça de tudo para ocupar a mente dos seus filhos com a palavra de Deus. Leve seus filhos para a igreja para escutarem a palavra de Deus. Por quê? Vai ser impresso neles um caráter. Aproveite enquanto eles são crianças, para que esse caráter tenha aí um caráter moldado segundo a palavra de Deus. Eles têm que parecer com Jesus. Seu filho não tem que parecer com você, pai, nem com você, mãe. Tem que parecer com Jesus. Então vemos que Deus faz uma aliança com Abraão, promete que vai nascer o filho, que ele será pai de uma grande nação. Parece impossível, mas Abraão acredita em Deus. Tópico 2. Seu nascimento, um verdadeiro milagre. Ao ouvir que Sara seria mãe de nações, Abraão riu, considerando coisa impossível para um homem de 100 anos e uma mulher de 90. Gênesis 17. Claro que aí é 99 Abraão e 89 Sara. Percebendo Deus o pensamento de Abraão, lhe fez saber que ele é fiel. Gênesis 17:19. Por ter rido, o nome do menino seria Isaque, que significa riso ou aquele que ri. Sua mãe, ao saber que teria um filho aos 90 anos, Gênesis 18, 9 e 10, também não se conteve, e a exemplo do marido também se riu no seu interior. Gênesis 18, 12. Abraão, aos 100 anos, e Sara, com 90, foram pais de um lindo bebê que causou espanto a todos que souberam daquele milagre. Geneticamente falando, né? Se nós formos perguntar aí na medicina, pode e tem jeito de um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos nascer um filho? Então eles vão dizer que é possível ao homem, se ele tiver uma mulher nova, aí até os 40 anos, hoje até pode chegar um pouquinho mais, mas uma mulher de 90 anos, qualquer médico vai dizer, é impossível isso. Então era preciso o quê? Um milagre. E é o que aconteceu, houve um milagre. O Isaque é resultado de um milagre de Deus. Então Isaque poderia dizer literalmente para todo mundo, eu sou um milagre. Eu nasci, eu existo por causa de um milagre, uma intervenção de Deus. O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. É uma coisa impossível de acontecer, impossível dos homens realizarem. Então, quando completa aí 25 anos que Deus havia prometido o filho legítimo de Abraão com a sua esposa Sara, então nasce Isaque. Então Deus está ratificando, mostrando, cumprindo a sua promessa que estava contida na aliança que Deus fez com Abraão na época. Uma aliança, Deus cumpre essa aliança. Era preciso que Abraão andasse dentro dessa promessa, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a Deus para que tudo fosse cumprido, realizado. Na parte 2 nós temos aí um homem abençoado por Deus. Tópico 1, a prosperidade espiritual. Tópico 2, a bênção divina é passada de pai para filho. Tópico 3, a prosperidade material. Então, na parte 2, um homem abençoado por Deus. Tópico 1, a prosperidade espiritual. Depois da morte de seu pai, já casado com Rebeca e pai de Esaú e Jacó, Gênesis 25, 19 a 23, Isaque foi buscar abrigo em Gerar, na terra dos filisteus, para escapar da fome que ocorreu onde morava. Ali Deus lhe falou que não descesse ao Egito. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Gênesis 26, 4 a 6. Então veja bem que quando o Isaque sai ali de Berseba, Esaú e Jacó, e eles vão para Gerar, terra dos filisteus. Por que eles vão para lá? Por que eles não desceram? Se você olhar no mapa, por que não desceram aí? Por que eles foram para lá? Porque passava-se por lá para pegar o caminho que ia para o Egito. A intenção de Isaque não era ficar em Gerar, era ir para o Egito. Ali ele pegava o caminho do Egito. Mas, quando chega em Gerar, Deus fala com ele, não desça ao Egito. Seu pai já fez essa besteira, né? Essa coisa errada aí de ir para o Egito. Não vá para lá não você, não faça a mesma coisa. A intenção dele era fazer a mesma coisa, queria seguir os passos do pai. Estava impresso em seu caráter fazer o mesmo que o pai fez. Então Deus o impede de fazer isso.
E ele fica em Gerá. Gerá, seu pai Abraão, tinha passado por ali, na volta do Egito, e dali ele ia entrar para ir até Berseba.